Olá, sejam todos muito bem-vindos nesta tarde. Esse é o canal BR Notícias e estamos no ar novamente trazendo e compartilhando com todos vocês, com você, cidadão de bem, notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no nosso país, no meio político, no governo Bolsonaro e nos bastidores de Brasília. E acompanhem, olhem o que Maia teve coragem de fazer. Brasil fica perplexo ao descobrir. Vai pagar caro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não abriu mão de nada para favorecer o povo brasileiro. Ele que tanto critica e apunhala Bolsonaro e recentemente falou que o mesmo não tinha visão para o povo, isso se referindo ao retorno aos trabalhos. Age agora na mais clara hipocrisia. O inimigo do povo brasileiro, o traidor, Maia, tem seus dias contados naquela cadeira, e o que esperar dele não é Brasil. O importante para ele é manter os privilégios, as mamatas e roubos dos parlamentares, e com tudo isso eles não querem perder o dinheiro, a vida boa. E na hora de mostrar trabalho, como agora, o que fazem? Recuam e se acovardam, conspiram contra o nosso Brasil e contra o nosso presidente, Maia e a sua corja. Vem comigo aqui agora, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem. Maia impede o uso de fundo eleitoral contra a pandemia. E vejam só, Danilo Gentili sobe o tom com Rodrigo Maia, não vai liberar o fundão para o povo cuidar da saúde. E mais, Maia mantém rotina de provocações contra Bolsonaro. E na noite desta sexta-feira, dia 3, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição PEC, que cria um orçamento excepcional para o governo na crise dessa pandemia. No entanto, um episódio ocorrido durante a votação da chamada PEC do Orçamento de Guerra foi criticado por parlamentares nas redes sociais. A decisão do presidente da Casa, Rodrigo Maia, de não votar uma emenda que destinaria os recursos do fundão eleitoral do combate a essa crise. A medida permite a ampliação das despesas públicas para conter essa pandemia, sem as amarras que hoje restringem os gastos federais. O texto foi proposto pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com apoio do Ministério da Economia. Maia, no entanto, vetou a possibilidade de apresentação de 9 emendas ao texto, inclusive a que transferia o dinheiro do fundo de campanhas eleitorais para o combate a essa pandemia. O líder do Partido Novo, deputado Paulo Ganimi, afirmou que o rito regimental não foi cumprido e defendeu a votação da emenda já destacada que destina o dinheiro do fundo eleitoral para as ações contra a pandemia. E a denúncia foi feita pelo deputado federal Marcel Van em suas redes sociais. Ele afirmou que o deputado Rodrigo Maia inadmitiu a emenda do Novo que destinaria os recursos do fundão e fundo partidário para a saúde e também a emenda da redução dos salários de políticos. E em sua conta do Twitter, o parlamentar publicou um vídeo mostrando o momento. Apresentamos emendas de acordo com o que diz o artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Apresentamos um destaque, como o Novo tem direito, e essas emendas e o destaque foram inadmitidos irregular e inconstitucionalmente. Tanto o destaque do corte de salário dos políticos e dos outros membros de outros poderes, como também o destaque do fundão. Foi o que ressaltou Marcelo Van. E vejam só, Danilo Gentili. E antes disso, ainda falando de Maia, essa grana é para eles dividirem entre eles e roubar cada centavo do povo brasileiro. Então, o cidadão de bem pode se sacrificar
perdendo empregos, ter os seus salários reduzidos, passar fome e necessidades, ficar de quarentena. E esses deputados não estão nem aí para o povo, hienas e urubus famintos, pois a sua hora está chegando, Rodrigo Maia. E agora sim, o comediante e apresentador do SBT, Danilo Gentili, publicou um tweet questionando e atacando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a destinação do fundo eleitoral ao combate da pandemia. E a proposta de emenda à Constituição, a PEC do Orçamento de Guerra, que visa criar um orçamento paralelo para destinar fundos ao combate à pandemia, foi aprovada na noite de terça-feira, deixando de fora a redução de privilégios do funcionalismo público e o fundo eleitoral, mesmo sob fortes protestos de Marcel Van e outros deputados. Segundo Van, houve um golpe dado pela mesa diretora para impedir a votação do destaque que obrigaria a destinação do fundo eleitoral para combate a essa pandemia. E então, não vai liberar o fundão para o povo cuidar da saúde, Rodrigo Maia? Canalha mesmo, tuitou o apresentador do SBT, Danilo Gentili. E vejam só, Maia mantém rotina de provocações contra Jair Messias Bolsonaro. Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, alertou nesta sexta-feira, dia 3, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para não ouvir quem quer o cargo do ministro de forma oportunista. Em teleconferência promovida pelo jornal Valor Econômico, Maia fez uma defesa enfática do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmando que ele tem o apoio de toda a sociedade do Congresso Nacional. E Maia declarou: governadores têm feito papel extraordinário sob orientação de Mandetta e o presidente critica governadores que seguem orientação de seu próprio ministro. Mandetta tem todo o respaldo que precisar da Câmara dos Deputados. E minha gente, como de costume, o presidente da Câmara não perdeu a oportunidade de alfinetar o chefe do Executivo. Mesmo sendo desautorizado, Mandetta cumpre papel fundamental baseado na ciência e é fundamental que ele não saia da condução dessa crise. Maia ainda disse que Jair Messias Bolsonaro não tem coragem de demitir Mandetta, e exatamente nessas palavras: toda vez que Bolsonaro vem a público criticar Mandetta, mais atrapalha do que ajuda. Mandetta tem tranquilidade para não sair do trilho por pressão do presidente. E mais, continuou, ele não tem coragem de tirar o ministro e mudar oficialmente a política de saúde. Ele fica em uma posição dúbia. Palavras essas de Rodrigo Maia. Então, minha gente, a birra é contra Jair Bolsonaro mesmo. É muito difícil para a oposição aceitar que Jair Bolsonaro é um presidente muito bom. Difícil mais ainda para ele, Rodrigo Maia, em circunstâncias tão difíceis. E claro, isso agora não poderia ter acontecido. Rodrigo Maia vai pagar muito caro pelo que fez. E é o que eu gostaria de deixar para todos vocês nessa tarde de hoje. Obrigada a todos pela companhia, credibilidade. Tenham todos um ótimo domingo. Fiquem com Deus e até a próxima. Mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem.